maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Olá, vencedores e vencedoras do canal Dupla Superação. Como é que vocês estão? Eu estou aqui hoje para responder a uma pergunta que toda mãe de anjo recebe. Toda. Principalmente aquelas mães que professam a fé evangélica. Elas perguntam assim: mas você não é crente? Por que o seu filho não anda? Você não é crente? Por que seu filho tá desse jeito? E eu buscando uma resposta nas noites de aflição que eu já passei com meu filho ao longo desses 16 anos, o Senhor me trouxe uma palavra quando o salmista diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem e os livra. Agora vai uma pergunta para você, que é mãe de um anjo. Quantas vezes você já deixou de fazer besteira por amor ao seu filho? Ou simplesmente pela existência dele? No momento de ira, no momento de revolta? Porque só quem cuida de um anjo sabe as dificuldades que a gente enfrenta, as palavras que a gente escuta, que nem sempre são de motivação. É por isso que o objetivo do canal Dupla Superação é estar sempre trazendo uma palavra de motivação para você, mãe. Mãe que cria o seu filho sozinha depois de ter sido abandonada pelo genitor. Independentemente da sua religião, você não vai me ver pregando aqui sobre placa de igreja, sobre usos e costumes, porque a fé, ela é individual. E Deus trabalha com cada um segundo a sua fé. É por isso que depois de cada milagre, Jesus dizia assim para o receptor do milagre: a sua fé te salvou. E o interessante, antes de eu falar do versículo que o salmista se refere a respeito de anjo, eu gostaria de abrir esse parêntese sobre o seguinte: o interessante é que Jesus, ele nunca dizia assim, apesar dele ter todo o poder: eu te curei, o meu pai te curou através de mim. Não. Ele dizia: a sua fé. E ele não dizia: a sua fé te curou, a sua fé te salvou. Você sabe por que o meu filho hoje não anda e não fala? Não é porque ele não seja um milagre, é porque ele é um anjo. E eu posso te provar isso na palavra. Sabe como? A palavra do Senhor diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Aí agora eu quero te fazer uma outra pergunta. Você já viu algum anjo? Não estou falando desses que a mídia retrata, não. De asinha, de auréola. A Bíblia, ela até descreve alguns anjos. Em Isaías, no capítulo 6, no livro de Apocalipse. Mas os anjos em si, anjos, porque existem vários tipos de anjo. Existe o querubim, existe o serafim. Mas depois eu faço um vídeo explicando melhor sobre a diferença desses anjos e qual a função de cada um. O fato é, eu nunca vi um anjo. Assim, a olho nu, nunca vi. Imagino como seja
né? Um ser celestial. Mas aí eu te pergunto, tem alguma malícia no seu filho com deficiência? Ele nasceu com algum pecado? Assim como o cego foi abordado pelos discípulos? Vou repetir o versículo para você. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem e os livra. E a minha próxima pergunta, a minha pergunta seguinte foi: você já viu um anjo? Por que eu quero destacar isso aqui? Porque o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração para dizer para você, mãe de anjo, que se você nunca viu um anjo, olha para o seu filho. Ele é um anjo. Porque assim como aquele cego no livro de Marcos, ele não pecou. Ele não nasceu assim porque você pecou, porque o genitor pecou, porque alguém da sua família pecou. Não foi culpa de ninguém. Deus trouxe um anjo para mostrar para você o que é um anjo. E que através daquele anjo, quantos livramentos Deus já te deu. Anjo já pecou? Não. Você pode me descrever um anjo? Eu não tenho essa autonomia. Porque existem coisas nos céus e na terra que são mistério e que só cabem a Deus, a soberania dele. E a existência dos nossos filhos é uma delas. Lindiane, então por que naquela época de Jesus ele curava o coxo, o aleijado? E eu já vi você cantando isso. E por que não cura seu filho? E quem falou que meu filho não é curado? Porque ele não anda? Quantas pessoas que andam, que falam, e são muito mais doentes do que o meu filho? O milagre, meu querido, não está em andar ou em falar. O milagre está na vida. O milagre está no respirar. O milagre está em valorizar e ser grato por tudo que você tem. Tem gente que tem tanta riqueza, tanto dinheiro e é tão infeliz. Tem gente que anda, que fala e que só procura caminhos errados. Por que Jesus curava naquela época? Eu te respondo. Porque o coxo, o aleijado, o cego, essa classe de pessoas, ela era obrigada a estar fora da cidade. Então, Jesus ele quis mostrar para aquelas pessoas que ao serem curadas, elas poderiam ser ingressadas novamente à sociedade. Porque a sociedade naquela época era muito cruel e não é diferente de hoje. Se você não se agarrar à verdade do Senhor Jesus, você surta numa sociedade cheia de religiosidade, cheia de preconceito. Quantos programas de missões você já viu aptos para acolher você, mãe, que não tem condição de estar na igreja, em comunhão com os irmãos? Quantos? Eu não conheço. Eu não posso ir à igreja hoje. Mas será que a igreja, eu não estou falando igreja evangélica, estou falando igreja eu, porque a Bíblia diz que eu sou a igreja. Será que eu estou indo? Jesus chamou os discípulos para irem. Ide por todo mundo. Para quê? Para pregar o evangelho. O que é evangelho? Boas notícias. O que a gente tem visto hoje na internet? Palavras de agressão, palavras de guerra, até dentro do ciclo evangélico, profecias que deixam a pessoa ainda mais para baixo. A pessoa chega cansada do serviço, a pessoa está destroçada.
cheia de problemas no seio familiar, no trabalho, ou porque pegou o trânsito, e aí ela entra numa igreja, seja ela qual for, ou vai num centro espírita para buscar, porque Deus não é placa de igreja, queridos, Deus é Deus. Deus é Deus. Aí a pessoa busca um refúgio para quê? Para se sentir bem, para ouvir uma palavra de motivação. E o que que ela encontra? Eis que o Senhor me mostra que Ele está chegando para poder destruir o mundo em tal lugar. Ou para Ele que Ele vai destruir o Brasil. Gente, o nível de depressão só tem aumentado. Eu sei que o vídeo está ficando um pouco grande. Mas eu precisava deixar essa palavra para você, minha mãezinha especial. Não desista do seu anjo. O anjo do Senhor em volta de você, quando ele te abraça do jeitinho dele, mesmo não conseguindo mexer os braços. Na minha concepção, na minha humilde concepção, é a manifestação do céu dentro da tua casa. Se eu tiver esclarecido alguma dúvida do seu coração, nesse momento de angústia que você possa estar vivendo, eu agradeço ao Senhor por isso. E eu vou deixar para vocês a palavra de um pastor, logo depois desse vídeo, que retrata sobre esse versículo de uma forma diferenciada. Não é de uma forma diferenciada, é de um ângulo diferenciado. Essa é a palavra certa. Mas com a mesma essência, para te trazer vida. Ele está errado? Não. A palavra, ela se revela a cada um de uma forma diferente, de um ângulo diferente. Porque a palavra vai para o coração de cada um, de acordo com a necessidade de cada um. É por isso que o Espírito Santo, ele é sábio. Ele sabe exatamente como te encontrar. E ele está te encontrando agora. Então, guarda essa mensagem na tábua do seu coração. E que o Senhor continue te abençoando, te fortalecendo para cuidar desse anjo. E não se preocupe. O Senhor é o nosso pastor. E não vai deixar que nada nos falte, nem para nós, nem para os nossos anjos. Seja com relação a direitos, seja com relação a suprimento que você esteja precisando dentro da tua casa hoje. Eu profetizo na minha vida e na sua vida que o Senhor está chegando com providência na sua casa e na minha casa hoje. Então não deixe de nos seguir. Você não sabe o que está perdendo, mas você pode descobrir. Quem sabe você não encontra o que está procurando. Que o Senhor Jesus te abençoe e até a próxima. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Diante da palavra, nós nos curvamos mais uma vez para pedir a Deus a sua iluminação para explicar para nós o que Ele quer falar conosco neste dia. Oremos ao Senhor. Deus, humildemente nos achegamos a Ti pedindo a Tua iluminação, Senhor. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós queremos falar a respeito do Salmo 34, versículo 7, que diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Baseado nesse versículo, nós queremos tomar como tema o título: o acampamento provisório de Deus na terra. Irmãos, o acampamento é um lugar
provisório de proteção. Acampamento é um lugar provisório de livramento. E em relação ao Senhor, Ele é que está se acampando. Ele é que veio acampar. O anjo do Senhor acampa-se. O nosso Deus tomou como acampamento o nosso corpo. Ele está em nós. Nós somos a casa de Deus na terra, onde Ele se acampa. Alguns Ele fica 70 anos, 30 anos, 40 anos acampado. E Ele vai livrando, e livrando, e livrando. E Ele registra os livramentos. Ele registra quantas vezes Ele se levanta para livrar. Porque no mundo espiritual não há nulidade. Ou é dele ou não é dele. Mas para quem é dele, Ele se acampa. Louvado seja Deus. Ao redor, do lado, bem perto. Tão perto que tomou o nome de El-Manuel. El é uma raiz hebraica para a palavra Deus. É Deus. Manu, outra raiz hebraica, barro. Deus dentro do barro. O Deus que se acampa em nós, que faz morada em nós, é Jesus, o Deus encarnado. Somos casa de Deus, morada de Deus. Provisoriamente se tabernacularizou em nós, mas tem uma casa própria nos esperando, nos aguardando para tomar posse, para estarmos para sempre com o Senhor. A Bíblia diz que esse corpo, a nossa alma está expectante, querendo uma nova habitação, um novo tabernáculo, um novo acampamento. E breve seremos trasladados, arrebatados. E esse corpo será mudado para um novo corpo, uma nova habitação, um novo tabernáculo, uma nova taberna, uma nova casa, para estarmos para sempre com o Senhor. Enquanto não chegamos a este nível de arrebatados, Ele se acampa ao nosso redor, para nos livrar de todas as intempéries desse mundo. Diz a Bíblia que grandes e muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas os livra.